Gagueira tem cura? Nós vamos falar sobre esse tema agora, principalmente quando atinge a criança. Nós estamos recebendo aqui a Graciane Castro, que é fonoaudióloga. Tudo bem, Graciane? Seja bem-vinda. Tudo bem, bom dia. Obrigada, bom dia. A gagueira é uma alteração na fluência de fala. Por ser uma alteração, por ser um transtorno de fala, ela não tem cura, tá? A gagueira, a gente consegue perceber os sinais por volta ali dos 2 anos e meio, 3 anos de idade, quando a criança está começando a falar. É importante também nós observarmos que nesse período sempre vai ter, a gente chama de gagueira normal da infância. O que não pode acontecer é essa gagueira normal da infância passar por mais de 8 semanas. Se passar por mais de 8 semanas, é um alerta que a gente precisa acompanhar. Bom, a mãe percebeu lá que o filho está gaguejando ali na primeira semana. O que ela faz? Sempre quando nós observamos nessas primeiras semanas, a minha orientação é: busque olhar sempre no olho da criança, dar mais atenção ao conteúdo do que à forma da gagueira, diminuir o que nós chamamos de para e respira. A maioria dos pais falam assim: nossa, doutora, mas quando eu olho para ele, eu já quero que ele dê até uns tapinhas ali nas costas para que ele consiga respirar. Mas eu sempre falo, não pedir para a criança respirar, dar mais atenção para o conteúdo e evitar repetir e completar a frase também da criança, porque isso é muito comum. Quando a criança está gaguejando, os pais, os colegas acabam repetindo o que ela está falando. E aí o que acontece? A criança ela deixa de falar porque ela entende que a fala dela não é importante. Agora, por que surge a gagueira? Então, uma gagueira, ela não tem uma causa específica, então ela pode ser multifatorial, desde genética até fatores ambientais também, como por exemplo, se a criança ou até um adulto, que a gente chama de gagueira adquirida, sofreu um acidente e lesionou uma parte do cérebro que nós chamamos de parte motora de fluência. Os pais, por exemplo, a gagueira ela tem maior prevalência no sexo masculino. Então, a cada 4 meninos que nascem, 4 homens que nascem, a prevalência é de 3 com gagueira. Então, tem a questão genética também. Então, geralmente é o pai, é o avô ou o bisavô. Por que o menino homem tem mais tendência a ser gago? Os estudos de prevalência não se sabe ainda o porquê dos meninos, mas quando eles fazem um estudo, eles observam que a prevalência maior é no homem. E no caso da menina, os sintomas são os mesmos? Os sintomas são os mesmos. A menina, ela demora, na verdade ela não demora, ela fala mais rápido do que o menino, ela tem um desenvolvimento maior do que o menino, mas a gagueira, tanto na menina quanto no menino, é a mesma. Então eu sempre falo, observo por 8 semanas, se passar por mais de 8 semanas, procurar avaliação de um fonoaudiólogo específico na área de fluência. Por quê? Porque na fonoaudiologia nós temos as especialidades e precisa ser um profissional especialista na área. Agora, Graciane, se a família deixar passar de 8 semanas, qual que é a situação que pode se comprometer com relação a isso? A criança, se a família espera passar por mais... O que eu sempre falo? Fez as 8 semanas, a criança não conseguiu trazer essa fluência de fala, procurar, porque tem mais chances de remissão. O que é essa remissão? A gente trazer mais fluência para essa criança. Quanto mais tempo ela ficar com a gagueira, com essa fala disfluente, mais dificuldade ela vai ter no desenvolvimento de fala dela, né? Então isso vai afetar na escola, questão do bullying também. E essa criança ela precisa se comunicar. Eu sempre falo que a música, por exemplo, ela é um aliado muito bom, importantíssimo para a fluência de fala, porque a gagueira, ela opera bem aqui, ó, no nosso hemisfério esquerdo. Já o canto, que é essa parte mais artística que nós temos, opera aqui no lado direito do cérebro, né? Então, por isso que quem tem gagueira, quando está cantando, não gagueja, porque
quando nós estamos cantando, nós acionamos aqui esse hemisfério direito. Isso explica, porque eu conheço uma pessoa que ele é gago, né? Mas ele é locutor de carro de som. Isso, porque ele fala com prolongamento, prolongando os sons. E na maioria das vezes, são palavras, são frases em que ele já se preparou anteriormente. Por que o gago, quando ele está conversando no dia a dia, ele gagueja? Porque a nossa fala não é uma fala programada. Nós estamos conversando, nós não estamos programando. Diferente da música, diferente de uma apresentação em que você se programa antes, se organiza antes para poder desenvolver a fala. Agora, o que eu estou vendo aqui, tem estudos que mostram que no Brasil nós temos mais de 2 milhões de pessoas que têm gagueira. É muita coisa, né? É muito, é uma prevalência muito grande, né? Então, por isso, assim, nesse mês de outubro, nós temos esse dia de atenção, esse mês de atenção à gagueira, porque antes se falava muito no bullying, né? Então, hoje a gente já está dentro das escolas, já está conscientizando, e as pessoas, até as pessoas com gagueira já estão começando a aceitar mesmo, a fazer essa aceitação, porque você precisa se aceitar e pensar que a gagueira ela não define ninguém. Eu sempre falo, cada indivíduo tem suas particularidades. E por ser o mês de outubro, mês de conscientização, eu costumo falar que quando nós temos uma população que nós conseguimos comunicar, uma população informada, nós temos uma população inclusiva. E, por exemplo, qual é a indicação que você fala, a recomendação? A pessoa já está adulta, é gago e ela precisa amenizar isso. Quais são as saídas? A gagueira, quando nós tratamos gagueira, nós não tratamos o transtorno em si, nós tratamos as manifestações. Então, tem pessoas que têm tipos de gagueira, tá? Desde grau leve, moderada, severa. E tipos, como por exemplo, prolonga muito o som, sapato, ou prolonga muito sílabas, sapato. Então, nós tratamos a gagueira como as particularidades. As dicas que eu dou de uma forma geral, até porque cada paciente ele vai ter uma manifestação diferente. A questão da leitura em coro, então ter alguém com uma leitura fluente, ler junto com ele, fazer esse prolongamento maior. Você percebe que minha fala é um pouco mais prolongada. Eu não falo muito rápido, porque o prolongamento traz, ele consegue se organizar melhor, prolongando a fala. E procurar a avaliação do fonoaudiólogo, terapia fonoaudiológica, para a gente conseguir trabalhar a respiração, a adequação dessa fala e trazer essa fluência para o adulto, que é possível também. Além da fonoaudiologia, existe alguma outra especialidade que ajuda? A gagueira ela é tratada exclusivamente pelo fonoaudiólogo, mas alguns pacientes ele tem essa baixa autoestima, ansiedade, depressão por conta da gagueira. Então nós vamos sempre colocando os profissionais para fazer uma equipe multi, desde um psicólogo, desde talvez um psiquiatra. Então nós vamos somando, mas lembrando que a gagueira ela deve ser tratada pelo fonoaudiólogo e a gagueira ela não é emocional, tá? Graciane, como é que fica a situação da criança que ela é gaga e ela vai para a escola e acontece o bullying? O que isso pode provocar? A criança ela pode deixar de falar. Eu tive já pacientes assim, então essa sua pergunta já aconteceu, né, com os meus pacientes várias e várias vezes. A criança ela deixa de falar, a criança ela não quer ir para a escola. Então eu como profissional, como fonoaudióloga dos meus pacientes, eu sempre vou nas escolas, faço palestras com os professores, faço palestra com as crianças, os grupinhos, para que elas cresçam crianças que consigam incluir todos, né? Essas crianças elas cresçam na inclusão. Tá. E o pai e a mãe? A criança chegou, não quer voltar para a escola, contou que está sendo vítima de bullying. O que os pais devem fazer nesses momentos? Os pais, eu sempre gosto de mostrar para eles que a segurança que eles devem ter na família é o primordial.
é sentar com eles, é brincar, é mostrar para a criança que a gagueira ela não vai definir ela, estar sempre ali, porque quando a criança ela se sente segura pelo pai, pela mãe, ela consegue o superar, né? O superar juntos. Graciane Castro, fonoaudióloga, obrigado pela sua participação. Um bom dia para você. Bom dia, eu que agradeço. Vamos continuar.